Na aula de hoje eu vou ensinar uma decoração para um bolo natalino em forma de bolinha. Eu sou Luciana Veliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis, e ao longo agora aqui desse período até dezembro teremos aulas exclusivas para o Natal, exatamente por conta do curso Doce Presente de Natal que está aqui embaixo na descrição. É só olhar o link lá embaixo e você tem todas as informações a respeito do curso, inclusive a aula onde eu ensino. Ano passado eu fiz uma aula exatamente ensinando uma técnica de como fazer e eu fiz o passo a passo desse bolinho aqui, olha ele aqui, em forma que a gente já assa ele em forma de bolinha, que é usando essa forma aqui. Então, hoje eu não vou dar o passo a passo, porque esta aula também vai para o curso e lá tem tudo certinho, mostrando exatamente como encher a forma, enfim, como faz todo o processo, inclusive como passar ganache aqui, olha, e ficar assim bem redondinho. E aqui, como eu falei, a gente usa essa forminha de silicone, que é tranquilo de achar, a gente encontra na internet, em alguns locais físicos também, mas é muito fácil achar na internet. É só procurar aí nesses sites de Mercado Livre, Shopee, enfim. Pode pesquisar aí à vontade nesses sites, que é fácil encontrar de diversos diâmetros. Não precisa ser exatamente o diâmetro que eu estou usando. Você pode comprar até maior, menor, enfim. Aí é do seu critério. E aqui a questão da massa, também pode usar a massa que você quiser. Hoje, por exemplo, eu estou usando uma massa de baunilha. E eu vou fazer aqui mais ou menos, vou narrar o passo a passo, porque é muito simples. O bolo assou, ele vai ficar assim, porque ele sobe sempre um pouquinho, né, quando sai daqui da forma. Então, encaixei aqui na forma, olha, ele sempre dá aquela subidinha. E aí, a gente corta para nivelar, exatamente para conseguir, olha, colocar aqui, fazendo realmente a bolinha. E eu aconselho você pegar uma colherinha, algo que seja mais arredondado, e tira uma parte central aqui. Claro, você não vai atravessar o bolo todo, mas tira um pouquinho o miolo desse bolo para rechear e também coloca o recheio entre os dois bolinhos, porque aí ele vai ficar bem recheado. Na hora de cortar, você vê que ele está bem recheado e, claro, umedece um pouquinho e depois vem e passa a ganache, que é a mesma ganache que eu sempre ensino na proporção de 5:1, ou seja, 500 gramas de chocolate para 100 gramas de creme de leite. Pode ser o chocolate amargo, ao leite ou até mesmo um chocolate branco. Aí é o seu critério. Aqui eu usei um chocolate amargo e essa pecinha aqui, esse alisador, isso está aqui disponível agora para os 15 primeiros que comprarem o curso daqui do Brasil. Para quem é de fora do Brasil, infelizmente o frete fica mais caro até do que o curso, então inviabiliza a gente conseguir mandar esse alisador, mas ele é feito especialmente para essa medida aqui e a gente consegue, olha lá, alisar o bolo todo certinho. E quem estiver fora do Brasil ou de repente tem aí a possibilidade de ter uma impressora 3D, ele é feito inclusive em uma impressora 3D, a gente manda o arquivo, não tem problema, entrando no curso, a gente manda o arquivo desse alisador. E depois finalizou, fez toda a camadinha aqui e aí sim a gente começa a decoração. No ano passado, eu ensinei uma bolinha de Natal. Então, além aqui da parte só de cobrir com a pasta americana, a gente fez uma decoração de bola de Natal. Esse ano, eu resolvi fazer um globo de neve. Então, eu estou aqui, inclusive, com algumas ideias de moldes que a gente pode fazer aquela base do globo de neve, mas o conceito, a estrutura é a mesma. Então, depois, entra no curso, olha lá, porque você pega todo passo a passo.
Então, agora aqui eu vou mostrar, olha, a gente tem essas placas que são muito comuns, a gente acha aí com facilidade, internet também, em muitas lojas, é da Wilton, mas tem de várias outras marcas também, que a gente consegue esses moldezinhos aqui, tá vendo essas retinhas, essas bases retas, que fica legal para fazer o acabamento do pé do globo de neve. Então, tem várias opções, olha, com bolinha. Esse aqui eu não aconselho. É legal que tenha uma base reta para a gente conseguir encaixar aqui embaixo. E esse daqui, que inclusive que é o que eu vou usar, ele tem aqui, olha, um frisadinho bem interessante. Então, existem vários outros moldes, não só esses, mas vários outros moldes. E o que eu aconselho é que seja isso, tipo moldura retinha para conseguir encaixar e ser a base do globo de neve. Outra sugestão que aí você pode usar ao longo do ano, não só para o Natal, é fazer para festas infantis também com esse mesmo estilo de pezinho e de repente fazer uma máquina de doce, aquelas máquinas de chiclete de bola que fica super divertido e aí você vai decorar toda a bolinha também de acordo, mas a gente pode aí utilizar essa mesma técnica não só para o Natal, mas ao longo do ano também para muitas festas infantis que a gente consegue fazer até para casamento. Eu já fiz muitos bolinhos como esse para casamento, então fica a dica que a gente não precisa utilizar isso aqui só para a época do Natal, mas para o Natal tem um quê especial. Então, bora lá? Para começar, eu já vou colocar o bolo nesses suportes. Isso vende aí em várias lojinhas, até internet também. Tem em várias formas e eu vou usar hoje aqui a quadradinha, mas a gente tem aqui redonda, enfim, tem vários tamanhos, várias formas. Tá vendo? É de papelão, então é super tranquilo e é ótimo. Isso aqui vai fazer como efeito da tábua do bolo. Então, você consegue transportar com muito mais facilidade, até mesmo se for colocar dentro de uma caixa de presente, enfim, você consegue transportar isso com muito mais facilidade e até mesmo o cliente, na hora de tirar da caixa, também consegue retirar com facilidade. Essas plaquinhas são muito boas. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, olha, um pouquinho só, bem pouquinho mesmo, de glucose. A glucose eu vou só espalhar aqui no centro e vai colar realmente o bolo na plaquinha, tá vendo? E depois eu já faço a decoração aqui em cima, porque já com o bolo decorado, depois transportar para cá, não é tão legal. Então, ele já vai estar pintado, enfim, todo decorado. De preferência, a gente já trabalha na plaquinha. Então, eu pego uma espátula bem fininha, solto o bolo aqui e vou posicionar bem no centro da plaquinha. Pronto, olha lá. Aqui ele já está firme e a glucose vai realmente fixar de um jeito que não solta mais. Pode ficar tranquilo em relação ao transporte. Então, vou deixar aqui no canto e vou abrir uma pasta americana. E a pasta, de preferência, abra ela bem redondinha, tá? Exatamente para a gente conseguir cobrir aqui com facilidade. E aqui eu vou girando. Como eu estou trabalhando na bancada, eu passei um pouquinho de amido na bancada para essa massa não colar. Ela ficar, olha, soltinha. E eu vou abrindo sempre, eu não vou só empurrando o rolo de frente para trás, eu vou também pegando aqui na diagonal, porque aí eu consigo abrir essa forma mais redondinha. E outra coisa, não abra essa massa grossa demais, porque a gente quer um trabalho delicado, então faz aqui realmente com carinho, abre bem fininho, em torno aí de meio centímetro, em torno de meio centímetro, realmente para fazer um acabamento interessante.
Outra coisa que é importante a gente ter sempre pertinho, uma agulhinha bem fininha. Essa daqui é de acupuntura, mas você pode usar agulha para quem faz aplicação de insulina, que ela tem a pontinha bem fininha também. Caso apareça alguma bolinha de ar aqui, você vem, fura e depois na hora de cobrir o bolo da mesma forma. Então, aqui, olha, bem fininho, tá vendo? Ela tá com uma espessura até menos de 5 milímetros. Eu só vou apoiar aqui em cima do rolo. E agora eu vou pegar aqui com um pincelzinho, vou umedecer bem pouquinho com água e vou passar por toda a bola. Eu preciso criar uma gominha aqui em volta do chocolate para a gente conseguir colar a pasta americana. Então, e é importante que seja uma camada bem fininha, porque eu não posso ter gotículas aqui, porque essas gotas de água vão acabar fazendo com que essa pasta escorregue. Então, tem que ser realmente bem pouquinha água. Então, bem umedecido, eu coloco bem ao centro e venho, olha, com a mão delicadamente e vou ajustando nessas áreas que ficam aqui, fazendo essas preguinhas, você vai puxar para o lado, nunca para frente, para não rasgar. Então, dá aquela esticadinha para o lado e vem acertando. Como é uma forma de bola, a gente usa a mão realmente como alisador, não precisa pegar nenhum alisador. Claro, você não vai pressionar, você vem aqui com a mão delicada, só fazendo um carinho, e aí sim, com aquela espatulinha, corta aqui o entorno, deixando uma pequena margem de mais ou menos um dedo, porque isso a gente ainda vai colocar para dentro, exatamente para fazer o acabamento em toda a bola e depois colocar essa parte da base. Então, olha lá, aqui a gente ainda vem, empurra, pode empurrar inclusive com a espatulinha. Caso tenha algum excesso, pode cortar, mas vem posicionando para dentro, fazendo a forma da bolinha. O importante é realmente proteger todo o bolo. E olha lá, aqui tá com uma bolinha de ar, é simplesmente fura e acerta. Essas bolinhas de ar, se você permitir que ela fique aqui no bolo, permaneça no bolo, depois elas vão crescendo e vão expandir e aí deforma o seu trabalho. Então, fura sempre todas as bolinhas para não correr esse risco. E agora eu pego mais um pedacinho da massa e vou colocar no molde. E o que eu gosto de fazer? Eu faço uma tirinha, aqui ó, uma cobrinha, e vou colocando no molde e pressionando em todos os lados. Depois que eu fiz a primeira etapa aqui, na pontinha, eu viro o molde e vou empurrando até completar ele todo. Então, você pressiona do centro para a lateral e caso vaze alguma pontinha, você aperta e coloca tudo no molde certinho. No final, o que tiver de excesso, você pressiona e corta com o dedo. Então, fica super fácil de trabalhar dessa forma. Eu vou deixar aqui do ladinho, caso haja necessidade de fazer mais um pedacinho, depois é só fazer a emenda. Mas aqui, eu viro a forma e ele sai direitinho. E agora, para poder colar, com a ajuda da bailarina, fica mais fácil para eu conseguir passar aqui toda a volta
Então, eu venho aqui com um pouquinho de água novamente, passo aqui na base e eu vou começar a emenda dessa parte aqui, olha, que tá para trás, ou seja, esse acabamentinho dourado que tem aqui para segurar vai ser o pedaço onde eu vou colocar a emenda, tá? Para ficar mais bonitinho. E eu deixo a parte mais retinha para baixo. No caso da bolinha aqui, né, do globo de neve, é até legal colocar um pouquinho inclinado para fazer mesmo a carinha de suporte. Olha lá, faltou um pedacinho pequenininho, então eu volto, vejo aqui mais ou menos o tamanho que eu vou precisar, então eu vou usar 3 gominhos desse daqui, então eu pego pouquinha massa e normalmente esses moldes ele tem um encaixe perfeito de ponta a ponta, como se você realmente conseguisse encaixar todos eles em cada pedacinho. Então, aqui, da mesma forma, eu consigo encaixar aqui certinho na posição. E aí, para facilitar, inclusive para colar a emenda, eu vou passar um pouquinho de água nas 2 bordinhas e na própria peça. Então, eu não preciso passar no bolo, mas sim na peça para conseguir colar em todos os pontos. Então, olha lá, eu encaixo aqui, eu vou até cortar, eu tinha dito que eu ia usar 3, eu vou usar só 2, então eu cortei na medida certinha, passo aqui um pedacinho de cola, no caso água, mas pode ser uma colinha de CNC também, e posiciono, olha lá, posiciono no lugar onde ficou faltando. Depois vem com a espatulinha e acerta para não ficar nenhum buraquinho aparecendo. Um efeito que é importante a gente fazer no globo de neve é a sensação do vidro. Então, eu peguei aqui um pouquinho do preto com o azul marinho, diluí bastante no álcool de cereal e eu estou aqui com um pincel. Quero essa tinta bem diluída. E eu tô com um pincel fininho, eu peguei um língua de gato, número 4, e vou começar a fazer aqui sempre na parte de trás, tá? E vem aqui na bordinha para fazer essa sombra, como se fosse um acabamento aqui do vidro. Então, é super importante essa sombrinha azulada na base do globo. Não se preocupa se borrar aqui embaixo um pouquinho, porque depois a gente vai fazer o acabamento e aí você coloca o acabamento na cor que você quiser. Eu vou colocar dourado, porque eu tô com a plaquinha dourada, mas você pode botar aí vermelho, enfim, botar a cor que desejar. Mas repara que fica uma sombrinha delicada e agora só com o álcool, eu estou pegando menos corante ainda, só com o álcool eu vou fazer uma bordinha nessa marcação, arredondando, então, para dissolver essa marca e ir subindo aqui sem deixar a linha muito certinha. E para dar mais efeito ainda de vidro, eu vou fazer a mesma coisa aqui bem no topo. Então, bem no topo eu faço um pouco mais escuro e vou dissolvendo. Posso, inclusive, no caso aqui no topo, pegar um outro pincel um pouquinho maior para facilitar esse efeito. Então, esse leve toque azulado dá a sensação de vidro. Então, feita essa base, vou colocar aqui só um toquezinho a mais, olha, deixando uma área um pouquinho maior aqui azulada aqui em cima. E é um azul fechado, tá? Então, é importante ser azul marinho com um toque do preto. Olha como já tem realmente a sensação de ser algo de vidro. E aqui você pode fazer o desenho que você desejar. Eu vou fazer
um bonequinho de neve, que eu acho que tem tudo a ver com o tema, né, o globo de neve. Então, eu vou fazer uma base branquinha e lembre sempre da proporção. A gente não pode botar um boneco muito grande, porque ele está dentro desse globo. Então, ele tem que ter um tamanho aqui proporcional. Tanto que eu vou fazer ele só com 2 bolinhas e o chapéu no topo. Então, eu fiz a marcação de 2 bolinhas, uma dentro da outra. Marquei primeiro com o branco e agora com um pincel fininho com o preto, eu vou fazer o contorno dessas 2 bolinhas. Quem quiser pode fazer uma transferência do desenho, lembrando sempre de deixar proporcional aqui ao tamanho do bolo. E aí, com o pincel, com o branquinho, eu vou fazer, olha, a sombra, que eu vou puxar essa bordinha para dentro, sempre seguindo a forma do objeto. Ou seja, se eu tenho uma bolinha, eu vou sempre seguindo aqui a forma. E é importante que a tinta da base, o branquinho, vou até tirar aqui um pouquinho, limpar o excesso no pincel, que essa tinta esteja fresca, para eu conseguir misturar as 2. Então, olha como ele aqui rapidamente ganhou volume. Eu simplesmente só, olha, puxei o contorno e fiz o volume. Agora, aqui eu vou ampliar essa sombra, olha, porque a cabeça está em cima do corpinho. Então, eu vou puxar para fazer a sombra de uma bolinha na outra. Sentiu que o pincel está seco, umedece um pouquinho no álcool cereal e vem fazendo o contorno. Mas é importante a gente trabalhar essa peça com bastante sombra exatamente porque está dentro do globo. Então, a gente tem a sensação que isso está mais para trás realmente. Capricha na sombra, sempre seguindo com o pincel na forma que você quer o volume. Então, se eu quero aqui bem redondinho, eu vou seguir o pincel arredondando, nunca o pincel reto, tá? Sempre arredondando. E eu vou, depois, como é um globo de neve, vou botar vários pintinhos aqui de branco e vou caprichar aqui também, aqui na base, tá? Pontinhos. E a gente vai circular alguns pontinhos com o preto para dar a ideia do volume e aqui do efeito, como se estivesse realmente caindo a nevezinha aqui dentro. Então, eu vou fazer o chapéuzinho dele. Você pode botar aqui vários detalhes, cachecol, luva, enfim, pode brincar, abusar bastante aí da sua criatividade. Pode botar gorrinho, eu vou botar um chapéu tipo cartola, mas fazendo um certo movimento. E quando eu fizer o acabamento dourado aqui embaixo, eu faço um acabamento douradinho também nesse chapéu para dar um charme. O olhinho, eu vou fazer 2 pontinhos realmente, só encostar a pontinha do pincel, bem mesmo aqui. Só encostando a pontinha do pincel e fazendo uma pequena bolinha. E a boca, eu vou até brincar um pouquinho mais para o lado, olha, botar a boquinha um pouquinho de lado. E com outro pincel fininho, eu vou fazer o nariz como se fosse uma cenoura. Então, eu vou puxar aqui para o lado e faz um movimento, não precisa deixar tão retinho, olha. Puxei ali a cenourinha e faço o contorno do preto, inclusive para dar forma a essa cenoura. Faço alguns risquinhos aqui na parte interna também, para essa cenourinha ter um pouquinho mais de forma. E vou dar aqui só uma sombrinha para dar noção de 3D. Então, o contorno que eu fiz de preto, eu só puxei aqui, olha, um toquezinho, bati com o pincel, só para poder puxar. Então, da mesma cor aqui do narizinho, eu vou fazer alguns botões, novamente com o pincel fininho preto. Eu vou fazer um contorno aqui, mas não vou fazer o contorno por completo, não. Vou fazer só um ladinho e botar aqui um xizinho dentro.
E o braço, olha, eu venho tremendo realmente como se fosse um galho. Eu venho tremendo e faço aqui o bracinho puxando para o lado. Coloco um para cima, um para baixo, como se fosse um galinho de árvore, olha lá. E aí eu vou voltar, como eu falei, com o branco para fazer a parte aqui, ele na base realmente. Então eu venho com o branco, olha, com batidinhas para fazer o volume. Eu quero aqui que realmente tenha efeito de volume de neve. Então eu venho só dando batidinhas nesse pincel, inclusive tampando um pouquinho o boneco mesmo, olha, para mostrar que ele está apoiado aqui no chão. Misturo com aquela sombrinha de base. Isso é super importante, a gente não perder aquela sombra que fez aqui para fazer o efeito realmente do vidro do globo. E agora eu venho aqui, olha, fazendo pintinhas, caindo. Eu vou entupir realmente aqui de pontinhos brancos e posso, inclusive, ó, colocar alguns sobressaindo o bonequinho, como se tivesse caindo a neve por cima dele. E para ter mais efeito da neve, o que eu vou? Venho aqui, olha, e com o preto eu vou fazendo alguns tracinhos como se realmente a neve tivesse caído, tivesse aqui acomodado, olha. E nos próprios tracinhos, aqui nas bolinhas da neve, eu venho aqui e faço alguns tracinhos para a gente ter a sensação como se realmente tivessem os floquinhos caindo. Então, como é um globinho, eu vou chegar a fazer aqui a neve em toda a lateral, mas é uma bolinha de vidro. Então, esse bonequinho a gente tem que botar na mesma posição de costas. Então, eu venho aqui do mesmo sentido, faço aquelas outras bolinhas igualzinho, no mesmo tamanho, só que eu não vou fazer a parte do rosto e da roupinha, porque aqui ele tá de costas. Então, todo o acabamento dele a gente tem que prestar bastante atenção, porque ele não está de frente. Então, o chapéu vai aparecer, mas olho, boca, até a parte do bracinho, a gente vai fazer o braço só na lateral, porque ele aqui está de costas. Mas repete todo o processo da sombra. E olha lá, como eu falei, o bracinho eu vou fazer saindo aqui da lateral, porque ele tá lá na frente, e faço daquele mesmo jeito, tremidinho, mas não vai estar visível aqui, como se realmente estivesse de costas. A mesma coisa aqui do nariz, a gente vai fazer só uma pontinha aqui da cenoura, contornando com o preto. E repete novamente o processo dos pontinhos de neve. Então, venho aqui com o branco na base e repito aqui os floquinhos caindo. Então, olha lá, toda a volta com a neve caindo. Você pode colocar aqui pinheiro, enfim, pode usar e abusar da sua criatividade. E eu vou escurecer ainda um pouquinho mais aqui esse topo para fazer o reflexo realmente. E aqui, olha, eu vou colocar 2 tracinhos pretos, para fazer a questão também de reflexo, e 2 traços brancos, para dar bem noção aqui que a gente tem um reflexo do vidro. Agora, com um pincel retinho, eu vou fazer o acabamento do dourado
Então, eu vou cobrir aqui, olha, toda parte dessa base. Aí, aqui sim, toma bastante cuidado para não sujar de dourado a parte da bolinha, tá? Então, toda a base douradinha. E agora eu vou fazer só um acabamento aqui no chapéu, só para ficar bonitinho. E lembrando de fazer dos dois lados, tá? Frente e verso. E instalar o nosso globo de neve. Tá um toquezinho aqui também no próprio botãozinho, só para dar um brilho. Pronto. Está pronto o globo de neve. E aqui ele prontinho. Deixa eu pegar aqui a base. Olha lá. E como eu falei, aqui é um globo de vidro. Então, é importantíssimo que a gente faça o verso também. Qualquer objeto que você pintar dentro do globo de neve, ou seja, um Papai Noel, uma casinha, uma árvore de Natal, faça sempre dos dois lados, tá? Para realmente ter o efeito aí do globo. E você pode também, se você quiser, eu particularmente não gosto, não aconselho, mas se você quiser fazer os pontinhos de neve com glacê real, também pode. A única questão que eu sou um pouquinho, vai dizer assim, contra, não é exatamente contra, mas o único ponto que eu ressalto é a neve está dentro do vidro e não fora. E quando a gente coloca o glacê real, ele vai ficar em relevo, então vai dar a sensação que essa neve está externa ao vidro. Então, por isso, eu prefiro fazer com a pintura. Mas nada te impede de usar a sua criatividade. E agora eu vou ter que fazer aqui o sacrifício de cortar e comer esse bolinho. Olha lá. Tcharam, vamos abrir aqui e mostrar como ele fica por dentro, olha. Então, tá vendo? O centrinho, como eu expliquei, tira um pouquinho ali do miolo do bolo e pronto. Você já consegue ter aqui bastante recheio. Eu vou deixar à frente. Vou comer aqui a parte de trás. Vou deixar à frente para vocês ficarem vendo. E olha lá, deixa eu botar a faquinha para cá. Esse recheio aqui, eu fiz um recheio de doce de leite com nozes. Tudo que leva nozes, falando de boca cheia, gente. Tudo que leva nozes realmente remete ao Natal. Eu poderia ter feito aqui, eu fiz com uma massa branca de baunilha, mas poderia ter feito com massa de nozes, até mesmo a de nozes com maçã, que está no curso, a de frutas, enfim. Pode aqui usar e abusar da sua ideia de bolo de Natal, até mesmo um pão de mel, por que não? E tem tudo a ver aí com o tema de Natal. Então, qualquer coisa, comenta aqui embaixo que eu vou te responder o quanto antes e te espero na próxima aula.